Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. É sempre importante abrirmos o nosso coração para que Deus nos fale. Liturgia da palavra de 22 de setembro de 2020, terça-feira, 25ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Se chamar por mim em qualquer provação, eu o ouvirei e serei seu Deus para sempre. Oração do dia. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro dos Provérbios, capítulo 21, versículos do 1º ao 6º e do 10º ao 13. O coração do rei nas mãos do Senhor é como água corrente. Ele o dirige para onde quer. O homem pensa que o seu caminho é sempre reto, mas é o Senhor quem sonda os corações. Praticar a justiça e o direito são mais agradáveis ao Senhor do que os sacrifícios. Olhar arrogante, coração orgulhoso, a lâmpada dos malvados não é senão o pecado. Os projetos do homem aplicado produzem abundância, mas todos os apressados só alcançam indigência. Tesouros adquiridos com língua mentirosa são ilusão passageira dos que procuram a morte. A alma do malvado deseja o mal. Ele olha sem piedade para o seu próximo. Quando se castiga o zombador, aprende o imbecil, e quando o sábio é instruído, ele adquire mais saber. O justo observa a casa do ímpio e leva os ímpios à desgraça. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também há de clamar, mas não será ouvido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o Salmo 119, versículos 1, 27, 30, 34 e 35, e também o 34. O refrão é o 35a, versículo 35a. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Repitamos: guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei felicidade. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Cumprirei constantemente a vossa lei, para sempre, eternamente a cumprirei. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Repitamos:
Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Feliz é quem ouve e observa a palavra de Deus. Feliz é quem ouve e observa a palavra de Deus. É um texto de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora a uma espécie de homilia, uma interpretação do Evangelho. Vamos a uma reflexão. É um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Sua mãe e seus irmãos. Lucas capítulo 8, versículos de 19 a 21. Todo leitor atento dos evangelhos já sabe que esta passagem não apresenta nenhuma ofensa a Maria, a mãe de Jesus, pois Maria de Nazaré preenche com perfeição a condição para ser sua verdadeira mãe: ouvir e praticar a palavra de Deus, como no versículo 21. Igualmente, o mesmo leitor atento já sabe que entre os grupos de língua semita, o hebraico, o aramaico, etc., a palavra irmão tem sentido mais amplo do que entre nós e não se restringe aos irmãos biológicos, irmãos de sangue, incluindo outros parentes do mesmo clã. Por exemplo, Gênesis capítulo 13, versículo 8. Assim sendo, vamos refletir sobre um ponto mais importante. A família não deve ser obstáculo para o cumprimento da missão que Deus nos reserva. Não há dúvida de que Jesus se transformara em um parente incômodo para a família desde que iniciara o seu ministério público, atraindo multidões que acabavam com o sossego e a ordem à sua volta. Os mais próximos chegaram até a levantar a possibilidade de que estivesse mentalmente desequilibrado, conforme está escrito em Marcos, capítulo 3, versículo 21. Esta passagem de Lucas, capítulo 8, parece mostrar-nos Jesus inteiramente desapegado de sua família de origem. Os raros fragmentos dos evangelhos que se referem ao assunto deixam ver que sua pertença a uma família humana não seria para ele o menor entrave para sua missão. Ainda mais que, ao menos uma parte de seus familiares não acreditava nele, conforme está escrito em João, capítulo 7, versículo 5.
Na visão do biblista Helmut Goldwitzer, não pode haver nenhuma pertença natural, segundo a carne, a Jesus e seu reino. Toda tentativa deste gênero cai por terra, não restando outra coisa senão a sua livre graça. Jesus derruba todas as barreiras. Ninguém pode ser, a priori, contado entre os seus ou afastado dele. Ao contrário, todos os que ouvem o seu chamado estão perto, muito perto dele. Já aqueles que não ouvem estão longe, muito longe. É comum que uma vocação pessoal, não apenas a vocação religiosa, seja prejudicada pelo apego à família ou pela interferência de pais e parentes que não respeitam a individualidade da pessoa. O romancista francês Pierre L'Hermite é autor de um livro intitulado Foi Assim que Matei Meu Filho, que mostra a tragédia de um jovem cuja mãe o impediu de seguir seu caminho. O exemplo de Jesus sustenta a vida de uma multidão que, para seguir o Evangelho, soube sacrificar os laços de família, como Francisco de Assis. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor me chamou desde o seio de minha mãe. Isaías capítulo 49, versículo 1. Vamos agora à história do santo deste dia. Eu sempre gosto de passar aqui a biografia do santo, porque se nós imitarmos 1/10 do que os santos fizeram, já seria bom demais, né? Vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que estes textos que eu passo aqui podem ser utilizados à vontade no vídeo. O vídeo é livre. Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então, esses textos que eu passo para vocês, com as devidas fontes, e os vídeos podem ser utilizados para evangelização, livremente. Estão no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e no canal do YouTube Paulo Roberto Maciel. Eventualmente eu coloco no Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Bem, o texto que eu vou ler a seguir é do padre Evaldo César de Souza. Ele é missionário redentorista, ou seja, da Congregação do Santíssimo Redentor. 22 de setembro é dia de Santo Inácio de Santiago. Lourenço Maurício era o nome dele. Nasceu no dia 5 de junho. Deixa eu ver aqui. Tive um probleminha na minha leitura aqui, no meu texto. Agora sim, tudo bem. Então vamos lá. Lourenço Maurício, que é o nome verdadeiro de Santo Inácio de Santiago, nasceu no dia 5 de junho de 1686, em Santiago, na Itália. Era o quarto de 6 filhos, da rica família cristã. Aos 7 anos ficou órfão de pai. Desde menino ele cresceu na oração e amadureceu a sua vocação sacerdotal. Em 1717, torna-se capuchinho e muda seu nome para Inácio. Desde então foi enviado para vários conventos, sempre obediente e honrado por poder servir os irmãos da ordem com a sua humilde pessoa. Em 1727 passou a residir numa paróquia e tornou-se confessor, tarefa que desempenhou nos últimos 24 anos de vida. Neste ministério demonstrou toda a sua caridade paterna, sabedoria, ciência, adquiridas nos livros e através das orações contemplativas. A todos recebia com a maior caridade, porque os pecadores eram os filhos mais doentes e necessitados de acolhida e compreensão. Passou a ser chamado de Padre dos pecadores e dos desesperados. Em 1731, seu bom conceito de guia experiente e sábio
o levou a ocupar os cargos de mestre dos noviços. A sua intenção era formar os jovens para a vida, a mortificação, a penitência, e instruía, corrigia e encorajava com atenção e palavras amorosas, fazendo o caminho difícil se tornar ameno. Morreu com fama de santidade no dia 21 de setembro de 1770, em admirável tranquilidade. Temos agora uma reflexão. Durante tempos turbulentos, Santo Inácio soube ser o conforto e a ajuda para quem a ele se dirigia. Passou sua vida a ensinar o catecismo aos pequeninos e aos adultos, com uma competência, diligência e proveito verdadeiramente singulares. Orientou exercícios espirituais, especialmente para os religiosos, aos quais, com a palavra e com o exemplo, soube conduzir a espiritualidade cristã e franciscana. Oração, rezemos. Senhor nosso Deus, Senhor El Shaddai, Deus onipotente, que pode tudo. Senhor, chamastes o vosso servo Santo Inácio de Santiago ao caminho da perfeição evangélica e o fizestes mestre e modelo das virtudes cristãs. Concedei-nos a graça de vivermos na nossa vida a santidade do vosso Filho Jesus Cristo, que vive convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso, Ele proverá, creia. E do aramaico, o dialeto de Jesus, vamos clamar: Maranatá, vinde Senhor Jesus. É uma frase de São Paulo, Maranatá. Os protestantes dizem Maranata com a tônica na penúltima sílaba. Os católicos pronunciam com a tônica na última sílaba, Maranatá. Mas o significado é o mesmo. Vinde Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar. Estejamos prontos. Nos arrependamos de nossos pecados diariamente, porque nós somos pecadores. Temos que ser humildes e reconhecer que somos pecadores. Por isso, o arrependimento é necessário para que sejamos levados para a vida eterna quando Jesus voltar, uma data que nós não sabemos. Por isso, temos que estar sempre preparados, arrependidos, confessando os nossos pecados e acreditando que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade. E quando Ele voltar, no juízo final, vai nos levar para um paraíso, onde vamos viver como anjos, junto com Maria Santíssima, São José, São Paulo, São Pedro, São Tiago, todos os anjos e santos, adorando o Criador do Universo. Shalom, a paz para todos.